Fala galera, beleza? Aqui é o professor Jonatas Braga e hoje eu vou falar sobre ética helenística. Lembrando que o período helenístico é um período marcado pela grande expansão territorial de Alexandre Magno, ou o Alexandre o Grande, né? Por volta do século III a.C. Então, este momento é um momento marcado pela grandes transformações no campo cultural, social e político, né? Aqueles ideais e configurações políticas direcionadas à polis grega lá de outros contextos foi substituído por ideais mais cosmopolitas e a polis não ocupa mais o lugar que ocupava em outro contexto na vida social. Então esse período é marcado ali da morte de Aristóteles até o declínio dessas filosofias pagãs no início da Idade Média. Então, no que se refere à ética, vão ser desenvolvidas dentro do período helenístico três filosofias de vida, principalmente três filosofias de vida. A primeira, epicurismo, depois o cinismo e o estoicismo. Lembrando que não foram correntes assim que uma começa e depois termina a outra, não. Eu falo dividir aqui nesse sentido não necessariamente cronológico, né? Porque essas correntes elas vão coexistir em alguns contextos. Então, a filosofia epicurista, a filosofia cínica e a filosofia estoica estão aí dentro desse conjunto de filosofias de vida, de reflexões sobre a vida do período helenístico e vão ter como eixo principal de discussão a felicidade. Então eu vou falar um pouco sobre essas três correntes filosóficas. Lembrando que qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Se você gostou do canal, gostou do vídeo, se inscreva, fique atento para os próximos vídeos que eu irei postar. E também me siga nas redes sociais, vou deixar tudo aqui na descrição. Vou deixar na descrição também um material para você imprimir e acompanhar essa aula aí, fazendo as anotações e aprendendo um pouco mais sobre a filosofia do período helenístico. Então vou começar pelo epicurismo. O epicurismo é uma corrente filosófica inspirada na filosofia de Epicuro. O epicurismo ficou marcado por ser uma filosofia que vê o prazer como sumo bem. Lembrando que para Epicuro o prazer não é aquele prazer exagerado, né? Essa concepção de prazer em Epicuro não é aquela concepção muito comum, né, entre a grande parte das pessoas, né? Aquela ideia de prazer pautada nos exageros, na satisfação total dos desejos e vontades, apetites, né? Não, a ideia de prazer em Epicuro está pautada também no princípio da moderação, ok? Então, uma vida boa, uma vida feliz na visão de Epicuro é uma vida com ausência de dor, ou seja, o prazer para Epicuro é a ausência de dor. E essa ausência de dor pode se manifestar em dois tipos. A ausência de dor no corpo, que é chamada de aponia, e a ausência de dor na alma, chamada de ataraxia. Então, na perspectiva epicurista, devemos buscar o prazer, ou seja, a ausência de dor. Outro ponto importante, para Epicuro existem três tipos de prazeres. Os prazeres naturais e necessários, os prazeres naturais e não necessários e os prazeres não naturais e não necessários. Vamos para alguns exemplos para ficar mais claro. Um prazer natural e necessário é um prazer que é próprio da sua natureza e você necessita dele para viver. Por exemplo, matar a minha fome, né? Isso vai me trazer um tipo de prazer. Eu vou me alimentar e vou sentir prazer ao matar a minha fome. No entanto, é importante lembrar, esse prazer é natural e necessário, né? Eu comer, me alimentar. Só que, se eu vou encontrar prazer apenas quando eu me alimento com pratos sofisticados, comidas muito caras, né? Essa sofisticação aí não é necessária. Eu vou sentir um prazer, matar minha fome, mas não é necessário matar minha fome apenas com pratos caros e sofisticados. Ou seja, esse exagero, né, pode me causar algum tipo de dano e não é necessário, então, portanto, é supérfluo. Então, esse tipo de prazer, como eu disse, ele é natural, mas não é necessário. E o terceiro tipo, né, o prazer não natural e não necessário, vamos supor, eu gosto de mexer no celular, jogar, usar as redes sociais. Eu sinto prazer usando as redes sociais. Não é necessário e também não é natural. E Epicuro destaca que esse terceiro tipo ele pode causar muito mais dano, né, pra gente. Se você parar para analisar, muitos dos nossos vícios não são naturais e também não são necessários.
A outra corrente filosófica é a desenvolvida por um filósofo chamado Diógenes. Diógenes que foi conhecido, né, demais pelo seu jeito peculiar de fazer filosofia, o seu jeito provocativo. Existem histórias que falam que Diógenes morava dentro de um barril e que ele andava muito maltrapilho, porque ele era um indivíduo que pregava um estilo de vida nada convencional. Ele era um filósofo que defendia uma perspectiva de vida totalmente na contramão dos estereótipos sociais, das regras institucionais. Por quê? Porque o estilo de vida que ele defendeu é um estilo de vida anticulturalista, anti-institucional. Então, os filósofos cínicos, né, aqueles que compartilhavam dessas ideias que o Diógenes tanto defendia a partir do seu estilo, seu modo de vida, ficaram conhecidos como os cães, né? Porque o modo de vida natural, desapegado às regras, às normas, aos padrões, era inspirado na forma como o cachorro vive, né? O cachorro que tem um sentimento sincero, né? O cachorro, ele se relaciona de forma muito feliz e serena e simples com todos, né, com o seu dono, enfim. Então é muito fácil perceber isso e identificar por que os cínicos tomavam o cachorro como modelo de conduta, né? Além de trazer um espanto, ter um teor provocativo, essa ideia é muito bem sustentada na forma como o cachorro se relaciona com o seu dono, por exemplo, né? Para pensar. Você chega em casa e o seu cachorro te recebe muito bem. Aí você, durante 5 minutos, se ausenta, vai à padaria. Depois você volta, o cachorro te recebe como se ele nunca tivesse te visto. Esse sentimento sincero, essa alegria do cachorro é um ponto muito destacado dentro da filosofia cínica. Outro ponto importante é que tem uma relação aí com o Chaves, né? A série mexicana, muito conhecida aí no SBT. O Chaves, que mora num barril, é uma criança simples, um indivíduo que em vários episódios ali demonstra como a sua simplicidade, né, poderia fazer diferença, faz diferença nas relações que ele estabelece. E tem até um episódio do Chaves que ele é um cachorro, né? Quem assiste Chaves aí vai associar com o que eu estou lembrando, com o que eu estou falando. Então, são essas duas correntes, cinismo e epicurismo, e para fechar, o estoicismo. O estoicismo, que foi a corrente filosófica do período helenístico, que teve maior expansão. Lembrando que o estoicismo foi uma das correntes filosóficas, uma dessas filosofias de vida que exerceu profunda influência sobre o cristianismo, né, sobre a ética cristã, e também que teve um grande número de adeptos, desde escravos até imperadores, como por exemplo Marco Aurélio. Mas o grande nome os grandes nomes, né, dois grandes nomes aí do estoicismo são Sêneca e Zenão, dois grandes nomes. Lembrando que um dos princípios fundamentais da filosofia estoica é justamente o seu caráter ascético, né? O ascetismo seria a negação dos prazeres, das vontades. Para os estoicos, o estágio máximo de sabedoria e de aprimoramento moral estava na nossa renúncia em relação ao que a gente sente, porque os nossos desejos, as nossas paixões podem ser extremamente danosas para nós, né? Então, os estoicos pegavam isso e acreditavam que a ataraxia poderia ser alcançada através dessa negação do que a gente sente. De fato, lembrando que a ataraxia é esse estado de imperturbabilidade da alma, um estado de tranquilidade. Então, só para fechar, foram 3 correntes filosóficas que trataram da ética, da felicidade, e elas estão discutindo estilos de vida que influenciaram outras correntes filosóficas em outros contextos. Foi o epicurismo, principal representante. Epicuro, né? O epicurismo surge a partir das ideias de Epicuro. O estoicismo teve como grandes representantes Zenão e também o Sêneca, e o cinismo, que pregava um estilo de vida inspirado na de um cachorro, um estilo de vida simples, desapegado dos bens materiais, que teve como principal representante Diógenes, o filósofo do barril. Se você tiver alguma dúvida sobre essas escolas, deixe aqui nos comentários e eu vou responder em breve para você. Valeu, tamo junto, até a próxima!